Olá, minha gente querida, o programa Eu e Você está aí novamente com as presenças dos queridos deputados Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto. E hoje o nosso deputado, como acontece semanalmente, vai contar uma de suas historinhas e eu tenho certeza que a de hoje vai agradar em cheio, porque eu acho que ela toca todo ser humano. E os assuntos especialmente serão o escândalo envolvendo, mais uma vez, o resultado do Carnaval Carioca, o que é uma pena, e também a violência que tomou conta da nossa cidade, do nosso estado, e nós não sabemos onde isso tudo vai parar. Bom, minha gente, mas vamos aos assuntos de hoje, e eu, até com uma certa tristeza, me sinto revoltada em assistir a especulação que se estabeleceu na última semana em torno do querido Santo Padre João Paulo II, falecido em 2005. A imprensa explora como quer o possível envolvimento afetivo entre João Paulo II e uma filósofa americana de origem polonesa, Ana Teresa Timineca, que seria inclusive casada. Lamentável que somente após a morte do Papa, a mídia tenha tido o oportunismo de divulgar o conteúdo de algumas das 350 cartas escritas durante 30 anos pelo religioso então Karol Józef Wojtyła, depois Papa João Paulo II, para Ana Teresa. Diante do absurdo da divulgação agora, desse possível envolvimento afetivo do Papa, chego a pensar que possa existir um movimento tentando prejudicar a canonização de João Paulo II. Apesar da extraordinária admiração que eu tenho pelo atual líder máximo da Igreja Católica, o Papa Francisco, recordo também com extrema ternura a imagem de João Paulo II em sua visita ao Rio de Janeiro, quando em sua homenagem foi composta a música Chamando de João de Deus, pois passava, Gerson e Pedro, o retrato fiel de um santo. Rogo que toda essa incendiária especulação em torno de sua vida pessoal acabe e ele possa descansar em paz. Eu vou passar a palavra agora ao nosso querido deputado Gerson Berger e logo a seguir ao jornalista Pedro do Couto. Tereza, não vou comentar o assunto desenterrar o Papa João Paulo II, o nosso João de Deus, e a bonita memória que ele nos deixou. É por demais deprimente. Isso após mais de 10 anos de sua morte. Exploração absurda da imprensa, que nada aprova com as 350 cartas para Ana Teresa, mas estabelece uma dúvida daqueles que estão abertos à crítica e à malícia. Não fala mais sobre isso. Ponto final. Olha, Teresa, olha, Gerson, eu tenho um ponto de vista que faço observação sobre o episódio à luz da história, porque documentos que são emitidos, escritos por um Papa, eles têm uma repercussão natural muito grande. E o Papa escreveu 350 cartas a essa filósofa americana, e que me parece que ele tinha um afeto muito grande por ela. E não quero dizer com isso que houvesse vinculação sexual por parte do Papa com a filósofa, mas havia certamente, seguramente, até eu acho, um caso de amor, porque alguém que escreve 350 cartas a uma outra pessoa é porque tem por essa outra pessoa um afeto muito grande. Não vejo nisso nenhum reflexo negativo à imagem de João Paulo II, mas eu vejo um aspecto histórico importante que certamente será adicionado aos arquivos do Vaticano, que, aliás, são muito amplos, muito mais amplos do que se pensa, do que se supõe. João Paulo II acrescenta um capítulo
a essa história da religião católica. Olha, Pedro, eu acho que o carinho e a minha admiração pelo Papa João Paulo II me levam a ter esta postura em relação à divulgação, né, da imprensa por essas cartas, as 350 cartas, mas eu respeito, porque o Papa é um Papa da minha época. Ele foi eleito quando eu era muito jovem ainda e sempre tive uma admiração muito profunda por ele. Então, acho que é isso, mas eu tenho assim, o maior respeito, acho que as suas colocações são pertinentes, inclusive em relação aos arquivos, né, que existem no Vaticano, e aquilo é um mistério, nunca foram abertos. Então, acho que essa reviravolta aí, essas cartas, claro que o Vaticano está condenando, obviamente, mas vão ficar para a história. E tudo que envolve o Santo Padre não deixa de ser uma grande notícia. Bom, mas agora nós vamos deixar o assunto Papa João Paulo II de lado, Pedro e Gerson. E eu vou voltar a você, Gerson, porque você prometeu e vai nos contar a historinha de hoje, que eu espero, quem sabe, possa nos dar aí uma definição um pouquinho do que é o ser humano. Vamos à historinha? Tá bem, Teresa. Então, vou contar a história de hoje. Um rato, olhando pelo buraco da parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Imediatamente pensa em comida, mas era uma ratoeira e ficou aterrorizado. Sai correndo para o curral da fazenda, advertindo a todos: gente, há uma ratoeira na casa, uma ratoeira. A galinha disse: desculpa, senhor rato, isso é um grande problema para o senhor. Para mim, não prejudica em nada. O rato foi até o porco e lhe disse: há uma ratoeira em casa. Uma ratoeira. O porco disse: desculpe, senhor rato, mas nada posso fazer a não ser rezar. O senhor será lembrado em minhas preces. O rato dirigiu-se então à vaca. A vaca lhe disse: o que, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Eu acho que não. O rato voltou para o seu canto, cabisbaixo e abatido, para encarar a ratoeira. Naquela noite, ouvi-se um barulho como de uma ratoeira pegando uma vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, não viu, e a ratoeira pegou a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher. Imediatamente, o fazendeiro levou a sua mulher para o hospital. Mas ela voltou com febre. Para diminuir a sua febre, nada melhor que uma canja, levando o fazendeiro a matar a galinha. Os amigos e vizinhos vieram visitar a mulher, o que levou o fazendeiro a matar o porco para alimentá-los. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral e o fazendeiro sacrificou a vaca para poder dar comida
para todo aquele povo. Qual a moral? Infelizmente, boa parte dos seres humanos agem como esses bichos agiram, não se preocupando com as aflições do próximo. E dizem, não é comigo, ele que se vire, esquecendo que boa parte dos problemas é de todos nós. O ser humano precisa aprender a ser mais solidário e menos egoísta. Infelizmente, falta amor na sociedade. É isso aí, minha gente. Beleza? Essa é a história que eu digo para você e a toda essa gente que me ouve. Muito obrigado. Puxa, Gerson, essa historinha foi simplesmente maravilhosa e eu fico assim muito lisonjeada porque você dedicou essa história a mim. Mais uma vez, obrigada. Um carinho muito especial. E eu adorei a história. Mas agora nós vamos passar para uma outra história. A história envolvendo, mais uma vez, com escândalo, o Carnaval Carioca, que você também, Gerson, tanto gosta. Apesar da vitória da nossa querida Mangueira, que eu acho que até agora ninguém questionou, uma grande confusão se estabeleceu após o Laíla, que é um diretor de harmonia e coordenador da Comissão de Carnaval da Beija-Flor, denunciar que estava de posse de um vídeo que continha as declarações de um jurado, Fabiano Rocha, do quesito bateria, dizendo que existia um esqueminha nos resultados. Alguns jurados teriam sido escolhidos para favorecer a vice-campeã Unidos da Tijuca. Olhem, a confusão é muito grande, levando o chefe da Polícia Civil a determinar a abertura de um inquérito na Delegacia Fazendária. Correto posicionamento da Polícia Civil, que levou em conta o fato das escolas receberem dinheiro da Prefeitura. E olhem, não é pouco, não. São 2 milhões para cada escola. Isto em dinheiro, já que a participação dos recursos públicos é infinitamente maior. Toda a logística é fornecida pela Prefeitura, a começar pelo espaço Sambódromo, além da Guarda Municipal, Conlub, Secretaria de Turismo, Defesa Civil e tantas outras coisas que têm um custo enorme e são bancadas com dinheiro público, sim. Para aqueles que não sabem, o espaço é explorado pela Liga das Escolas de Samba, incluindo a seção de imagem, publicidade no espaço físico do Sambódromo, som, restaurante e tantas outras coisas. Então, apurar os fatos e esclarecer as circunstâncias narradas pelo diretor da Beija-Flor, Laíla, é prestar contas à sociedade. A Liesa tem o dever e a obrigação de ir fundo nessas denúncias, já que seu presidente, o senhor Castanheira, foi o primeiro a receber o tal vídeo apontado por Laíla contendo as denúncias. Isto, claro, segundo o mesmo Laíla. Acho que Castanheira, inicialmente, fez o que tinha que fazer. Afastou o jurado, o tal Fabiano, que não participou do julgamento do desfile, mas não pode ficar apenas nisso. É muito dinheiro público que vem do bolso do cidadão envolvido no evento, que não deixa de ser lindo, maravilhoso, tem a dedicação e amor de milhares e milhares de pessoas que amam o carnaval e que devem ficar muito tristes e decepcionadas quando aparecem essas denúncias. Após as denúncias, eu fui procurada pela imprensa e até por pessoas ligadas ao carnaval, pedindo que a Câmara também apurasse os fatos, já que eu, em 2007, presidi a CPI do Carnaval, que também teve o resultado do desfile questionado. Estamos tentando colher as assinaturas necessárias para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, o que não é muito fácil. E também, é mais simples até, encaminhar o caso ao Ministério Público para que tome as providências. Eu gostaria, Gerson e Pedro, que vocês se pronunciassem sobre o caso. Tereza, lamentável tudo isso. Os fatos
têm que ser apurados, sim. Afinal, o desfile das escolas não é um evento privado, mas bancado com dinheiro público. Ótimo que a Polícia Civil tenha entrado no caso. E você também, Tereza. Desde que me entendo como gente, sempre assisti a brigalhada e a insatisfação com o resultado do desfile, mas não com denúncias através de vídeos. Além de um jurado, cara de pau, segundo Laíla, dizendo que não pode perder a boquinha. Tenha paciência. Olha, Tereza, eu acho que a sua iniciativa é perfeita, corretíssima. Tentar constituir, o que não é fácil, como você disse, uma comissão parlamentar de inquérito para acrescentar as investigações em torno desse episódio do Carnaval de 2016. Não conseguindo o número para a CPI, recurso ao Ministério Público para que ele participe das investigações, e a começar pela requisição do vídeo que o Laíla diz possuir, que seria comprometedor para um dos jurados, ou talvez mais de um. De qualquer maneira, ficou muito estranha a ausência de um jurado, Fabiano Rocha, do julgamento, porque alterou a estrutura do julgamento final da competição. A competição, sem dúvida alguma, um espetáculo belíssimo, que tem a participação do público com uma intensidade muito grande. Tanto é que lotaram as arquibancadas e camarotes do Sambódromo nas 2 noites, um espetáculo deslumbrante, mas nem por isso está imune à investigação, sobretudo essa, Tereza, que você se refere. E que é preciso seja feita para trazer a verdade absoluta dos fatos diante das dúvidas, das sombras criadas em torno do desfecho final. Olha, Pedro, eu acho que a primeira coisa que o presidente da Liga, o Castanheira, deveria fazer é tornar público esse vídeo. Isso é necessário. Se não existe nada, vamos mostrar o vídeo. Agora, ele querer inverter a situação, dizendo que o Laíla foi leviano, que vai processar, que não sei mais o quê, não é por aí. O caminho é mostrar o vídeo. E se o Laíla foi realmente leviano, aí então que ele seja punido. Bom, mas vamos deixar o carnaval de lado e vamos passar para uma outra questão, uma questão muito séria e que nós, mais uma vez, vamos abordar no nosso programa, que eu até diria um assunto muito rotineiro aqui. Trata-se da questão da violência, principalmente quando assistimos a ação de bandidos cruéis que agem especialmente para deixar o registro da sua maldade. Refiro-me neste momento ao roubo da qual foi vítima a Fundação Xuxa Meneghel, localizada em Pedra de Guaratiba. Os criminosos, apesar de terem levado apenas um computador, deixaram o rastro de sua cruel e sórdida violência, sendo inadmissível que tenham quebrado brinquedos e destruído um espaço recreativo que existe no local e que atende às crianças carentes da região. Não dá para acreditar em tanta perversidade. E o que dizer de uma criança de apenas 3 anos de idade que viu sua mãe morrer vítima da ação de criminosos, rendida por bandidos, que mesmo sem reagir foi baleada no peito quando saía do carro, na frente do marido e da filhinha. A minha cunhada e a minha sobrinha, na semana passada no Largo dos Leões, o Maitá, também foram assaltadas. A mesma situação. Os bandidos levaram seu carro e elas poderiam ter tido o mesmo fim. Onde é que nós vamos parar? Os Jogos Olímpicos se aproximam e a insegurança cresce todos os dias. Pensem, a imagem da cidade quando a imprensa mundial foca o assassinato
de uma turista argentina, Laura Viana, de apenas 25 anos de idade, morta nas areias da praia de Copacabana, vítima da violência da cidade. Assassinato de uma jovem que vem ao Rio de Janeiro atraída por sua beleza para se divertir e acaba morrendo porque bandidos resolvem roubar sua bolsa. Quanta crueldade! Mas a mancha de sangue, com casos de destaque, não acaba aí. Na Quinta da Boa Vista, na tarde de segunda-feira, o professor de Engenharia Industrial da PUC, Carlos Patrício, saiu para passear com seu cachorrinho, como fazia todas as tardes, e acabou sendo vítima também da violência. Na terça-feira, na noite de terça-feira, seu corpo foi reconhecido no Instituto Médico Legal, onde deu entrada como indigente. Seu corpo totalmente desfigurado e inchado foi encontrado por PMs dentro de um lago no parque. Nós aqui no programa, em ocasião bastante recente, chamávamos a atenção do prefeito para o total descaso em que se encontrava a Quinta da Boa Vista, lugar tão bem cuidado e aprazível no passado, onde eu cheguei a assistir à Orquestra Sinfônica Brasileira por diversas vezes. Ela lá se apresentou e sempre com um público extraordinário. Infelizmente, hoje o espaço está largado, entregue à prostituição e à marginalidade. Uma pena. Acho que o prefeito precisa dar atenção ao local, ainda mais agora, diante da perspectiva de obras no Jardim Zoológico impostas pelo IBAMA, que chegou a fechar o zoológico. Independente da segurança da Quinta da Boa Vista, algo precisa ser feito em relação à segurança pública. Os cidadãos que aqui vivem não querem apenas segurança durante os Jogos Olímpicos, que já deve estar programada, com o exército na rua, polícia para lá, polícia para cá, tira mendigo, tira ambulante. O que nós, cidadãos, exigimos é segurança desde já e sempre. Pedro, você já me fez um sinal dizendo que também quer comentar o assunto, não é verdade? Claro, Tereza. Desejo comentar porque expresso a opinião pública também que você já exprimiu de forma tão eloquente e verdadeira. A segurança pública no Rio de Janeiro transformou-se num assunto de calamidade. É uma calamidade. Sair às ruas do Rio é um risco permanente. Não há exceção de bairro, não há exceção de rua, não há exceção de praça. Há alguns locais mais perigosos que outros, mas todos aqueles que frequentam e que são obrigados a deslocar para o trabalho, deslocar para o lazer, estão sob risco dos assaltantes. Não foi feito na cidade um mapeamento de incidência de crimes, porque seria uma maneira de poder analisar a origem deles, a origem dos acontecimentos, na medida do possível, para poder se reprimir, não reprimir, aliás, poder se prevenir a ocorrência deles. Vidas humanas são perdidas diariamente. Tiroteios são travados em linha vermelha, linha amarela, subidas de morros, lugares infestados por bandidos e que possuem armamentos pesados, até mais modernos do que os armamentos da polícia. É uma situação que exige uma mobilização total em relação a isso. A mobilização que houve em blocos de carnaval, numa festa que acabou de acontecer, no início de fevereiro, precisa se ampliar para exigir do poder público, dos poderes públicos, uma atenção prioritária, absolutamente prioritária com a segurança e com a saúde. Até porque a saúde das pessoas depende também da sua segurança. Estamos todos sob risco no Rio de Janeiro. Não há aquele que se possa julgar incólume aos perigos e agora pior, assaltos, roubos e violência levando à morte. É uma tragédia que não tem fim. É preciso que seja enfrentada
essa onda de maneira frontal, enérgica e inteligente. É o que está faltando na segurança do Rio de Janeiro. Olha, Pedro, Gerson, ainda haveria tanta coisa para ser comentada, para ser explorada nessa questão da segurança, mas o nosso tempo acabou e, mais uma vez, eu agradeço muito a participação dos dois, a sua, Pedro, que sempre contribui tanto com o programa, do nosso deputado Gerson Berger, que sempre tão atento e dá suas opiniões tão esclarecedoras, e a famosa historinha, claro, que é tão importante e que hoje teve uma moral também importantíssima. Minha gente querida, a você que nos assistiu, que nos dá alegria da sua audiência, tenha um ótimo final de noite, um ótimo descanso, uma excelente semana. Nos encontramos no próximo sábado, às 11h30 da noite, aqui na CNT. Até lá!